Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 6. João 6, a partir do verso 25, vou ler bastante versículo. A palavra de Deus por si só é explicativa, e eu quero ler boa parte do capítulo 6, desde o versículo 25. Enquanto a Vânia ministrava o louvor, ela foi falando muito do que eu vou falar na pregação, porque na verdade quem fala é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é um só. Então eu vou só endossar o que a Vânia já trouxe na ministração do louvor. Nós não conversamos, mas o Espírito Santo comunicou a ela, comunicou ao irmão Jonas e comunicou a mim também essa mensagem. Eu vou complementar, endossar o que eles já colocaram aqui, que é o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações nessa noite. João 6, 25, diz assim: E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Agora, verso 47. Em verdade vos digo, e quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e comer o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também, que de mim se alimenta e por mim viverá. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. A Vânia falou aqui na ministração do louvor, e é justamente a introdução dessa palavra. Jesus está se dirigindo no discurso de João 6, a multidão, uma grande multidão que seguia, e também alguns discípulos que seguiam. Há uma diferença entre a multidão e os discípulos. A multidão é aquele grupo de pessoas que se interessa pelos milagres de Jesus, que fica impressionado com o que ele faz, e acaba seguindo Jesus para ver quais mais milagres ele vai fazer. A multidão assiste de longe, não se envolve, mas ela está interessada em assistir. E Jesus atende a multidão. Mesmo a multidão que o segue de longe e não se envolve, Jesus cura os enfermos da multidão. Os discípulos, por sua vez, seguem Jesus de perto, sentam à mesa, se deixam repreender por ele. São mais maduros, conhecem Jesus mais profundamente, se envolvem. Entendem quem Jesus é. A multidão especula, tem muitas dúvidas a respeito de Jesus, crê de forma superficial, mas o discípulo sabe de com quem que eles estão se sentando. E os discípulos sabem quem é o mestre. Os discípulos, eles também se comprometem com a causa dele. Jesus envia os discípulos para as missões. Envia os discípulos para a grande comissão. Quando ele é assunto ao céu, ele vai dizer para os discípulos: ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E ensinem as pessoas a viver a verdade da palavra. E o discípulo, ele faz isso. O discípulo não vê Jesus de longe, não simpatiza com o evangelho. Ele segue Jesus e ele cumpre a grande comissão, que é pregar o evangelho e ensinar pessoas. Aí você pode me dizer: nossa, mas então eu não sou discípulo porque eu não ensino, eu não prego. Você ensina, você prega. Não diz respeito só a pegar o microfone e ensinar. Diz respeito a falar de Jesus sempre que possível. Diz respeito a falar de Jesus para o filho, que é pequeno. Diz respeito a falar para uma vizinha uma palavra de conforto. O discípulo se envolve com a causa do reino, com a causa da expansão do reino de Deus e com a missão que ele deixou. A multidão assiste, se simpatiza, gosta de vir no culto, acha bem interessante, mas não se envolve com Jesus, não tem um aprofundamento, não se deixa envolver. E Jesus está falando para esses dois grupos de pessoas e atendendo essas pessoas. E o contexto dessa palavra aqui, lá no início do capítulo 6 de João, é relatado aquele milagre da multiplicação de pães e peixes, onde Jesus atende uma multidão de pelo menos 5.000 homens e ele multiplica os pães e os peixes. 5 pães, 2 peixinhos, e ele multiplica por uma grande multidão. É o que acontece antes desse texto. E a multidão ficou estarrecida com aquilo, porque eles comeram até se fartar. Eles ficaram muito animados. O que eles queriam? Seguir Jesus, para que de novo ele operasse o mesmo milagre. Eles queriam ver de novo isso. É isso que a multidão faz. Eles seguem para ver se vai acontecer mais uma vez. E Jesus estava no Mar da Galileia, ele atravessa lá para Cafarnaum, e a multidão vai atrás dele, por causa da multiplicação de pães e peixes. E quando eles vão seguindo Jesus, aí ele começa perguntando aqui no texto que a gente começou a ler no verso 25. Ai, mestre, quando foi que você chegou aqui? Jesus já sabia a intenção deles. E já falou assim: ó, vocês estão aqui só porque eu multipliquei pão. E porque vocês comeram e se fartaram. Então, a primeira aplicação. Essa pregação de Jesus, de João 6, ela confronta a todos. Não está falando só confrontando a multidão, está confrontando a multidão e também os discípulos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que vocês me procuram, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e vos fartaste. Podemos ter no nosso coração uma motivação errada, mas não devemos esperar que Jesus não vai confrontar e nos mostrar a verdade que está no nosso íntimo. Jesus não ia permitir que a multidão seguisse ele pelo motivo errado e nunca ia confrontar. Jesus confronta a multidão também. Olha, vocês estão aqui só porque vocês querem pão. E eu vou precisar mudar isso. E ele fala verdades para eles ali. Logo, o confronto de Jesus para o íntimo vem para todos, até para a multidão.
Jesus fala a verdade para todos, para a multidão que o segue e para os discípulos. Eu sei qual é a intenção do seu coração. Ele também dá uma direção. Ele fala assim, trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Porque Jesus nunca confronta um erro nosso sem nos dar uma direção do que fazer. E essa é uma grande diferença. Porque quando Satanás vem nos acusar de um erro, ele nos acusa do erro, e ele diz para você não tem mais jeito. Está vendo? Olha como você é, desiste. Jesus não. Jesus ele aponta o erro, o Espírito Santo aponta o erro, mas te diz, mude. Tem uma direção para você. Essa é a grande diferença de quando Jesus está nos confrontando e de quando é Satanás que está nos acusando. Que o inimigo ele vem nos acusar dizendo que para nós já deu. Jesus não, ele confronta, mas fala, está errado isso aqui. Agora siga isso. E é isso que ele faz com a multidão e com os discípulos aqui. Jesus confronta e aponta onde está o erro e direciona pelo caminho certo. E ele continua o direcionamento. Porque daí a multidão pergunta, os judeus perguntam para ele, então nós estamos errados. Então nós estamos seguindo o Senhor por causa que a gente quer pão. Tá. E o Senhor diz que nós devemos trabalhar pelas coisas eternas. Entendido? Aí eles falam assim, e como é que nós vamos fazer isso? Como nós faremos então as obras de Deus? Eles querem um direcionamento, e como que é isso na prática? Como que é isso na prática? Como que eu saio desse lugar para buscar as coisas eternas? O que eu tenho que fazer? Aí Jesus responde assim, a obra de Deus é essa. Desse sermão aqui, se você não decorar nada, se você não lembrar nada, se você lembrar desse versículo 29 aqui, já vira uma chave na sua vida. A obra de Deus é essa. O que eu tenho que fazer? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa é a diretriz de Jesus para 99,999, se não 100% dos nossos problemas. A gente fica assim, meu Deus, eu estou com uma situação que eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei como me comportar, as coisas estão tão difíceis, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. E respondeu Jesus, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós precisamos entender que nós temos uma coisa para fazer quando nós nos rendemos a Jesus. Crer nele. Nossa, mas é só isso? Eu gosto muito de um hino que ele fala assim, e ele descreve bem. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Jesus só pede isso, que você creia nele. É para você fazer só isso. Creia nele. Mas o que é esse crer? Porque no nosso idioma ficou pobre o crer. Crer, a gente entende que é acreditar. No hebraico e no grego, a palavra crer, ela é rica em significado. O crer está diretamente ligado à obediência. Então, a gente tem um número infinito de gente que acredita em Deus. Só que tem uma coisa, Satanás também acredita em Deus. O crer aqui é um crer condicionado à obediência. O crer aqui é uma coisa mais profunda. Tem a ver com a fé que salva. O crer naquele que ele enviou. O que é o crer aqui? É acreditar que Jesus é Deus, se desfez de toda a sua glória, se despiu da sua glória, se despojou da sua glória, como fala Filipenses 2. Enquanto Deus, e ele se esvazia e vem em forma de homem. Ele vem em forma de homem e morre na cruz, suportando a ira de Deus. Ele é esmagado na cruz no meu lugar. Ele foi morto para suportar a ira de Deus no meu lugar. Ele foi morto, ele sofreu a separação do Pai na cruz, para que eu não fosse separada de Deus. O crer em Jesus é crer que essa obra que ele realizou na cruz é a única capaz de me salvar.
E eu não tenho só que acreditar que o que ele fez na cruz foi para me salvar, foi para morrer pelos meus pecados. Eu tenho que me apropriar disso. Ele fez e fez por mim. A cruz era para mim, ele me substitui na cruz. Foi isso que ele fez, me substituiu na cruz. Nada do que eu faça vai me fazer merecedora do que ele fez e da salvação. A minha salvação é por causa do que ele enfrentou na cruz. Não tem nada a ver com o que eu fiz ou deixei de fazer. Eu preciso entender que ele me substituiu e eu creio nisso. Então não é uma fé só da mente. Eu expliquei para vocês, todos vocês entenderam. Agora, o que eu expliquei tem que ser entendido na nossa mente e tem que descer para o nosso coração. A cruz era minha. Ele morreu por mim. Ele suportou a ira de Deus no meu lugar. Eu entendo isso, eu me aproprio disso. Eu acredito que ele é o único caminho. Não tem outro caminho que me leva até Deus. Ele eliminou a barreira de separação que era do pecado por causa do sangue dele. Esse eu creio. E aí, a partir disso, eu creio nele, eu também creio em quê? Na palavra dele. Logo, o que está escrito aqui é para mim. E a Vânia bem falou aqui. Tudo o que está escrito aqui diz respeito a mim. Eu preciso crer nessa palavra. Se eu creio nele, creio em quem ele é Deus, que veio para me salvar da ira dele mesmo. Em Salmo diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É uma fé de rendição. Muitas vezes nós somos crentes, nós cremos em tudo isso, até que vem uma crise financeira. Aí a gente começa a ficar ansioso. Em Mateus 6:25 diz o quê? A Vânia falou aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, o corpo mais que o vestido. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Quando eu creio em Deus, eu creio nessa palavra, que diz, não ande ansioso. Então, eu não ando ansioso. Eu me aproprio da palavra que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Se eu creio nele, é a única coisa que ele pediu para eu fazer. Quando eu estou ansioso, perturbado, angustiado, eu vou diante dele lançar a minha ansiedade. Com que frequência nós, no momento de dificuldade, de angústia, nós nos lançamos nele? Nós vamos até o trono, dobramos o nosso joelho e lançamos diante dele a nossa ansiedade. Entregamos diante dele ali. Não é só essa escritura, tantas outras escrituras são para nós. E a gente não se apropria dessa palavra e não vive e não crê nela. E o que Jesus está pedindo? Creia em mim, creia no que eu fiz na cruz e creia na minha palavra. Se ele falou que ia cuidar, é porque ele vai cuidar. Eu preciso acreditar no que ele disse na sua palavra. Se ele falou que vai me guardar, ele vai me guardar. E ele dá instrução para a multidão. Quando eles perguntam, o que nós vamos fazer? O que o Senhor quer de nós? Ele diz, eu quero só que vocês creiam em mim. E é o que Jesus está falando para nós, para mim, para você. O que você quer que a gente faça? Ai Deus, qual que é a tua vontade para mim? Que você creia. Que você pegue isso aqui. Como é que eu vou crer numa Bíblia que eu não leio? Não vou crer nunca. Eu quero que você pegue isso aqui, coloque a sua fuça aqui e leia. É isso. Eu quero que você leia isso aqui. E que você entenda que o que está escrito aqui é para você. Que as promessas que estão aqui é para você. Que você creia na obra que eu fiz na cruz. Que você pare de deixar Satanás te culpar do erro que você cometeu em 1980. E entenda que o que eu fiz na cruz é suficiente para te salvar. Você não me pegou de surpresa, eu sabia que você ia errar. E eu quis morrer por você. Você merece? Não, mas eu quis. Ele quer só isso da gente. A gente pega essa escritura, leia e creia nela. É só o que a gente tem que fazer. E ele fala isso para eles. E o que eles falam? Tá, mas que sinal você vai fazer para nós crer? E é porque nossos pais comeram pão, o maná do deserto. Gente, eles voltam no assunto do pão. Eles voltam no assunto do pão de novo.
Jesus dá orientação para eles voltam no mesmo assunto. Eles já foram esclarecidos a respeito da verdade. Eles voltam no mesmo lugar. Quantas vezes nós já fomos esclarecidos a respeito da verdade, a gente volta no mesmo lugar? No mesmo questionamento bobo. Ah, mas é que o pastor da igreja fulano de tal rouba o dízimo. Ah, mas porque a fulana de tal lá diz que é crente e anda assim. A gente volta no mesmo lugar. Jesus já falou que ele é o caminho, que é para você olhar para ele, que é para você seguir ele. E você continua com o mesmo assunto. Jesus já te deu a orientação. Olhe para mim, busque a mim. Tá, mas e meu marido? Ah, mas e o problema com meu filho? Ah, mas a minha causa na justiça. Rodeando no mesmo lugar. Volta sempre para o mesmo assunto. Jesus já deu a instrução. O que ele quer? Que você creia nele, que você busque a ele, que você conheça ele. E você está no mesmo assunto do pão. Ah, mas e o pão? A mesma dúvida, a mesma ansiedade, reprovando no mesmo assunto. Só que Jesus não desiste de continuar falando. Jesus podia ter falado assim, saber, fala aqui com a minha mão. E ter saído. Mas não, Jesus continua confrontando. Porque a gente pode continuar com ele no mesmo assunto. E ele vai continuar nos confrontando igual. Naquele último dia, diante dele, quando a gente se apresentar diante do justo juiz, ninguém de nós vai poder dizer assim, eu não entendi a sua palavra. Eu não compreendi o que o Senhor queria de mim. Para qualquer questionamento da vida, será que eu devo ou não fazer isso? A palavra de Deus é, creia em mim. A direção de Deus não é faço ou não faço, é creia em mim. Como eu devo agir? Creia em mim. Ninguém naquele dia vai poder dizer, eu não entendi. Quantas vezes Jesus já usou profeta, pastor, conselheiro, amigo, para te falar exatamente a mesma coisa? Sabe, eu lembro de mim. Meu Deus. Quando eu estava preparando essa parte, porque primeiro a palavra vem para nós. E vem. Vocês pensam que, nossa, gente do céu. Eu lembrei disso, de quantas vezes eu voltar para Jesus, e aí o pão? E ele me orientar de novo. Mas não foi uma nem duas vezes que eu fui de novo para ele, e aí? E voltava no mesmo assunto. E eu lembrei das vezes que ele levantava pessoas para falar comigo a mesma coisa. Onde Isaac nasceu. O que eu queria? Eu já falei isso aqui. Eu queria que Jesus curasse o Isaac. Então tá bom. Esse era meu assunto, esse era o pão que eu queria. Eu queria isso. Esse era o pão. E ninguém, nunca, nenhum profeta, nenhum pastor, nem o Espírito Santo, nem ninguém chegou para mim e falou assim, creia, ele vai ser curado. Vai. Estou tendo aqui uma visão de Deus. Ninguém. Todo mundo chegava para mim e falava assim, só agradece. Eu queria morrer quando alguém falava isso para mim. Ou falava assim para mim, a graça de Deus te basta. Eu queria dar um murro na pessoa. Um hino que me deixou traumatizada nessa época. Agora eu já fiz as pazes com esse hino. Mas na época, bem nessa época, surgiu aquele hino assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se não, eu tinha uma raiva desse hino. Se não fizer, ele é Deus, porque eu não suportava a ideia de que ele não ia me dar o pão. Mas ninguém, nenhum profeta, nenhum pastor, ninguém chegava para mim e falava. E nem o Espírito Santo falava. A única direção que Deus me dava é, me busca. Creia na minha palavra. Das pessoas chegarem para mim assim, vai para o teu quarto. Conhecer o Deus que se diz que serve. Era a resposta que eu tinha. Quando eu ouvi essa resposta que Deus deu para a multidão, Jesus deu para a multidão e para os discípulos, foi a mesma resposta que ele me dava. A mesma. Creia em mim. Creia na minha palavra. Vai me buscar. Até que um dia, e eu continuava no assunto do pão, gente. Eu continuava no assunto do pão. Eu voltava, e aí, mas quando que o Isaac vai ser curado? Mas e quando é que o senhor vai fazer alguma coisa? Mas aí, toda vez. E um dia num culto, o Espírito Santo, esse foi o Espírito Santo falou comigo direto. Falou bem assim para mim, tira os olhos do teu filho, coloca os olhos no meu filho. Mantenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso está em Hebreus.
Palavra de Deus. Para de olhar teu filho, olha para o meu. Eu não voltei mais no assunto do pão, não perguntei mais. E vai curar ele? Não, entendi. A diretriz é essa para nós. E ele continua falando, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles ainda estão achando que é o pão. Eles ainda estão no assunto do pão. Pela terceira vez. E Jesus declarou-lhes, pois, eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora vocês tenham visto, não credes. Pela milésima vez. Jesus está nos confrontando dizendo, a mensagem aqui é uma. Quando nós nos dispomos a seguir Jesus, tem uma garantia. Ele. A vida eterna. A garantia de quem serve a Cristo é quem? Cristo. É Ele mesmo. Salmo 16:5. O Senhor é a porção da minha herança. Jesus me trouxe aqui, você aqui, para falar para a gente assim, a vontade de Deus para mim e para você hoje não é um sinal miraculoso. Mas é que você creia nele. E que tenha a vida eterna. É isso que vai te sustentar. Não é o pão que você está buscando. A vontade de Deus para nós é essa. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando. Creio em mim. O tema central do discurso de Jesus é esse. A recompensa sou eu. Mas se eu te seguir, eu vou ter alguma... Eu fico pensando, meus irmãos, isso sempre me vem à mente. Pensem comigo, nós estamos aqui no Ocidente. Então, nós temos liberdade de culto, né? Ninguém nos persegue. Mas pensem comigo na janela 1040, nos países onde isso não é permitido, onde não é permitido seguir Jesus. Seguir Jesus significa que você pode morrer. Tem vários países assim. Agora pensem em vocês. Nesse lugar onde é proibido seguir Jesus, que você pode morrer por isso, as pessoas se convertem. Elas creem em Jesus. Elas se rendem a Jesus. E tem mais um fato interessante, ela não só não contente de se entregar a sua vida a Jesus secretamente, elas ainda arrumam um jeito de se reunir como igreja. Aí eu penso, se não é importante se reunir como igreja, por que essas pessoas se arriscam para servir Jesus e ainda se reunir com os irmãos? Porque eles podiam só dizer assim, igual a gente... Eu vou seguir Jesus, mas eu não preciso ir para a igreja, né? Eu corro risco de morte. Não, eu vou seguir aqui da minha casa mesmo. Aqui eu vou orar, aqui ninguém vai ver. Mas não. Eles dão um jeito, eles correm o risco, eles se reúnem num porão. E eles vivem o evangelho. Eles não só se convertem a Cristo, eles vivem o evangelho mesmo. Qual que é a vantagem deles de se render a Cristo nesses países? Fala para mim. Networking? Qual que é a vantagem desses cristãos, humanamente falando? Deles se converterem a Cristo, que para nós tem vantagem. Tem vantagem material? Tem. A gente tem um templo confortável, as nossas crianças são atendidas ali no ministério infantil, com bastante qualidade, discipuladas. Nós temos discipulado, a gente pode se reunir. É tão gostoso cantar o hino aqui com o louvor, fechar as luzes, o som e o louvor. Gente, isso é muito bom. A gente tem a vantagem do networking também, a gente pode vender nossos produtos para os irmãos vender os produtos dele para nós. A gente tem alguma vantagem humana. E na igreja perseguida, qual que é a vantagem? Nenhuma. Sabe qual que é a herança deles? Cristo. Ali sim o evangelho é puro. Porque a única garantia que eles têm é a vida eterna. Aliás, eles sabem que a partir do momento que eles se decidem por Cristo, eles podem morrer a qualquer momento. E mesmo assim, eles se rendem. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
e a igreja do Ocidente precisa olhar para esses irmãos, escute os podcasts dos missionários que trabalham nesse lugar. Escute os testemunhos deles. Vai te ajudar a ser um cristão autêntico. E o tema central do discurso de Jesus é esse: a herança sou eu, a recompensa também sou eu. Só que, quando a gente se inclina em crer em Jesus, e a gente começa a ter o hábito de comer dele, comer da palavra, a gente vai aprendendo. Romanos 8 diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas? Também diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Também diz que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas todas vão ser acrescentadas. Então as promessas são para mim. Tem Jesus, ele é suficiente, basta. Só que tem outras coisas? Tem. A única diferença é que agora eu não dependo mais dessas outras coisas. Não preciso mais do Isaac curado para estar feliz. Entender? Não preciso mais disso. A minha satisfação está numa pessoa. O pão da vida é Cristo. De modo que eu nunca vou estar mais satisfeita na vida, nunca. O ano que vem eu não estou mais satisfeita que nesse ano. Amanhã eu não estou mais satisfeita, nunca. Eu tenho sempre o mesmo nível constante de satisfação, porque minha satisfação está em Cristo, e nele não há mudança e nem sombra de variação. Eu posso estar daqui 10 anos mais realizada como pessoa, ter conquistado algumas coisas que eu gostaria, mais realizada, mas mais satisfeita não. A minha satisfação é plena e completa nele. Se minha casa pegar fogo, a satisfação é a mesma. Se eu perder tudo que eu tenho, a satisfação permanece a mesma. Se eu estiver no hospital internado, a satisfação é a mesma. E é isso que o discurso de Jesus está propondo para eles. O tema é: eu sou suficiente, tenho intimidade comigo. Jesus confronta aquela multidão que só quer pão. Por quê? Porque ele quer que eles vão embora mesmo? Porque esse é o discurso mais escandaloso de Jesus. Tinha uma multidão de pessoas seguindo ele e ficou só os 12 no final. Então Jesus faz esse discurso duro porque ele quer que todo mundo vá embora e abandone ele? Não. Jesus está falando esse discurso duro porque ele quer promover essas pessoas. Ele quer que essas pessoas deixem de ser só multidão e passem a ser discípulos verdadeiros. Ele quer que os discípulos falsos parem de ser falsos discípulos e passem a ser verdadeiros discípulos. É o que a Vânia falou aqui na ministração do louvor. Ele quer que você deixe de ser um falso crente para ser um verdadeiro. Ele não está te expulsando. Ele não está te rechaçando, ele não está te desprezando. Ele está querendo te promover, te tirar do engano. Essa é a intenção de Jesus aqui. Vocês estão enganados. O que vocês estão buscando não vai levar vocês para a vida eterna. Essa é a intenção de Jesus. Que eles possam sair do engano e possam ter parte com Ele. Parte com Ele. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Essa parte escandalizou todo mundo ali. O que Jesus está falando aqui? Eu quero que vocês comam de mim e bebam de mim. Eu quero de vocês um envolvimento verdadeiro e radical. É o que as pessoas vão chamar de fanatismo. Ai, mas isso aí não precisa ser daí. Isso aí já é fanatismo religioso. Isso daí já é radicalismo. Foi exatamente o que a multidão falou. Nossa, mas daí é demais, né? Comer dele, beber dele, já está querendo muito. E é o que Jesus propõe aqui. Que você se envolva com ele intimamente. Não tem como eu comer por ninguém. É uma coisa que só eu posso fazer por mim. A sua intimidade com Deus não pode ser delegada a qualquer outra pessoa. É você e ele na mesa. Você comendo dele, comendo da palavra. Isso aqui alimenta.
A gente come do Instagram, come do Facebook, come do YouTube, come de série. A gente come uma série de coisas, mas não para comer dele, não para beber dele, não para se alimentar da presença dele. Não para um segundo, não tem 5 minutos do nosso dia que a gente possa reservar para ter um momento de intimidade. Jesus está propondo isso. Está propondo uma maturidade maior. Cresçam. Eu quero que vocês me conheçam, porque assim, Jesus conhece todos vocês, me conhece profundamente. Agora a pergunta é, vocês o conhecem? Jesus sabe os segredos de todos vocês, sabe, mas você conhece os segredos dele? Porque esse lugar, esse conhecer, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Essa intimidade é só para quem para na presença dele. Não abra mão desse lugar. Às vezes, eu estava falando até para amanhã essa semana, o Paulinho, não lembro. Mas eu estou com muito sono. Eu quero dormir. Eu não quero levantar para orar. Eu quero dormir, eu estou muito cansada. E se eu dormir, eu vou descansar mais um bom tempo. Aí eu levanto com sono mesmo e vou. Não tem às vezes não, às vezes acontece de eu não ir, tá? Não sou perfeita, às vezes acontece de eu dormir. Mas quando eu venço o meu sono e vou, eu nunca me arrependo. Eu nunca tenho um dia que eu vou para esse lugar, depois de ter travado uma batalha comigo, que quando eu chego lá, Deus não me conte um segredo. É impressionante. E eu saio depois daquele tempo, morrendo de agradecer. Meu Deus, ainda bem que eu vim, que senão eu não ia ter entendido isso. Olha o que Deus me falou hoje. Não tem uma vez que eu vou para esse lugar, depois de muita luta comigo, que eu me ajoelho, que eu estou na presença dele, que ele não me conte algo a respeito dele. Deus está nos chamando para uma maturidade. Como que é filho pequeno? Como que é o Felipe comigo? Ele me vê, eu acho que ele vê uma geladeira, ele não vê eu. Ele só me pede coisa. Ele só me pede. Mãe, quero isso, mãe, quero aquilo. Mãe, ele só me pede. Ele me vê, ele só me pede. Porque é imaturo. Só que eu não vou admitir que esse menino com 50 anos de idade continue só me pedindo as coisas. E Deus quer que a gente, com essa mensagem de João 6, que a gente amadureça. Que a gente não seja mais aquele filho, quero pão, quero pão, quero pão, quero pão. Que a gente seja aquele filho que chega, o maduro. Como que vocês são com os pais de vocês adultos? Vocês chegam pedindo na casa? Oi mãe, oi pai, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Como é que você está? Então, Jesus está nos chamando para esse nível de relacionamento, que a gente chegue na presença dele sem pedir nada para a gente. Mas, e aí, Senhor? O que eu posso fazer hoje para que o reino cresça e para que o Senhor volte mais rápido? Como eu posso ajudá-lo? Cumprir a minha parte na tua missão? É para isso que Jesus está falando. Saiam desse lugar e venham para um lugar de intimidade. Então coma e beba de mim. Que quem não fizer isso não tem parte comigo e não permanece em mim. Esse é o risco. A multidão às vezes escutou um evangelho deturpado. E eles acham que por seguir Jesus de longe, eles estão salvos. Por frequentar a igreja aos domingos, está tudo certo, eu estou cumprindo a minha... Como é que fala? Estou batendo meu ponto. Só que tem um problema, a multidão observa. A multidão não se envolve com Jesus. Eu não estou falando de envolvimento com igreja e instituição. Eu estou falando de se envolver com Jesus. O envolvimento com Jesus, obviamente, vai fazer com que você sirva os irmãos. E que você sirva aos outros também. Só um parênteses. Mas, agora eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Jesus está nos chamando para esse lugar de comprometimento e de envolvimento íntimo. A multidão assiste, não se envolve com a causa de Deus, não quer saber os segredos dele, não quer ser transformado por ele, não aceita a repreensão que vem dele. E a multidão assiste. E qual que é o problema? Quando Jesus voltar, a multidão vai estar nesse mesmo lugar, assistindo. Assistindo.
A igreja sendo arrebatada, Jesus voltando, a multidão está onde? No mesmo lugar que ela sempre teve, assistindo. A multidão não participa das bodas do Cordeiro. Que a gente saia desse lugar de espectador. E comece um envolvimento íntimo e verdadeiro de crer no que Ele fez. E crer na sua palavra, porque essa é a fé que salva, é a fé que transforma. A partir desse lugar, obviamente, quando você tem uma intimidade, você tem um envolvimento com Jesus, como consequência disso, nós já estudamos aqui, mas vou falar de novo. Quais são os níveis de ministério? Isso foi estudado nas escolas bíblicas. Níveis de ministério: primeiro a Deus, depois aos santos, depois ao mundo. Então, primeiro nós ministramos diante de Deus. Então, o ministro de louvor, ele não ministra aqui. Primeiro ele ministra a ele, Deus. Audiência de um. Ele, Deus cantando, ele, Deus tocando, ele, Deus. Ele ministra diante de Deus. Quarto de oração, secreto, que é o lugar que ele vai para que Deus o veja. Aí depois dele ministrar diante de Deus, a consequência é ministrar os santos, ministrar a igreja. Ninguém cheio de Deus consegue reter para si. Não dá. A gente fica insuportável. Quando Deus me conta um segredo, eu fico morrendo de vontade de logo ver uma pessoa, logo para contar para a pessoa aquilo, para transbordar daquilo que está em mim. Então, como consequência de eu servir a Deus, ministrar diante de Deus, eu vou ministrar a igreja. O que acontece é que muitas pessoas que não ministram diante de Deus estão ministrando a igreja. E daí são os falsos ministros que envergonham o evangelho, né? Então, para nós, vai ficar bom isso, porque muitas pessoas vão dizer, mas o fulano de tal, que é pastor, faz isso e faz... É um falso discípulo, é multidão. Então, a pessoa primeiro ministra diante de Deus, depois ela ministra a igreja, como consequência disso. Quem ministra diante de Deus, não fique em casa. Se envolve na igreja local. Não tem como uma coisa completamente ligada à outra. Esse discurso, dá para seguir Jesus, mas eu não preciso ir na igreja. Assinado Satanás. Qual que é a metáfora que Jesus usa para Cristo e a igreja? Cabeça e corpo. Bíblia. Isso vem de uma geração que é a mesma geração de multidão aqui, de Mateus 6. A metáfora que Jesus usa é cabeça, corpo. Eu dizer que eu não preciso me envolver com os irmãos numa igreja local é a mesma coisa que eu dizer assim, eu sou um braço ligado à cabeça. Vocês já viram isso? Um pé andando por aí ligado numa cabeça? Não tem. Qualquer pessoa ligada a Cristo que ministra diante de Deus está ligada no corpo. Não tem isso. Posso servir a Deus sozinho? Pode. Assim como um coração pode se ligar numa cabeça e sair por aí batendo. É a mesma coisa. Se eu estou em Cristo, que é o meu cabeça, eu sei quem é meu cabeça. Agora eu pergunto para você, quem que é seu corpo? Não existe ninguém ligado no cabeça, e só. Não tem. Você pode estar numa igreja pequena, numa igreja com 10 membros, numa igreja grande com 2.000 membros, não interessa. Mas você está ligado no corpo. Por isso que a gente incentiva a célula. Para criar essa conexão real. Eu tenho a minha cabeça, eu tenho um corpo, sabia? O Espírito Santo me fez essa pergunta, e quem que é o seu corpo? Eu tenho. Pensa aí você. Você segue a Cristo, ama a Cristo? Cristo é a sua cabeça? Quem é o seu corpo? Quem está ligado em você? Quem que é a mão que te dá uns tapas na cara de vez em quando você erra? Quem que é a pessoa que Deus usa para te afiar? Para te falar umas verdades? E até para fazer alguma coisa errada, só para testar o teu coração. Para ver se você está nele mesmo. E Jesus está nos chamando para isso. Depois que eu ministro diante de Deus, eu ministro aos santos, por estar cheia de Deus, ministro à igreja. E depois, também ao mundo. Então, uma pessoa cheia de Deus, com envolvimento com Deus, que tem parte com Deus, que come de Deus, que bebe de Deus, ela está ligada no corpo, servindo, e ela serve o mundo. Aí as obras sociais da igreja, os evangelismos, as coisas que a gente faz fora das quatro paredes.
Isso vem em terceiro lugar. Então, irmãos, esse é o discurso duro de Jesus. A multidão e parte dos discípulos foram embora. Qual que é o discurso duro? O discurso duro é: não tem pão. O pão sou eu. Duro, né? Esse é o discurso que a geração de hoje está desprezando. A suficiência de quem Cristo é. O Deus suficiente. O Cristo que basta. O único Salvador. Não tem pão. O pão sou eu. Nossa, que palavra dura. Radical, né? Jesus, ele nos desmascara nessa noite. Ele nos confronta. Quando ele vê todo mundo indo embora, ele não fala assim: peraí, vamos aliviar, vamos dar uma maciada, vamos multiplicar uns pão aqui, vamos fazer um milagre, vamos fazer uma coisa para alguém chegar, para encher isso aqui de novo. Não. Ele olha para os discípulos dele e fala: e vocês? Não querem ir também? Ele continua sendo suficiente, isso não vai mudar. E o que ele diz para nós também é: e vocês querem se retirar? Vocês também não querem se retirar? Porque talvez o que você está esperando não vai acontecer. Talvez Jesus volte e o Isaac continue com deficiência até lá. Talvez a transformação daquela pessoa que você tanto espera não vai acontecer. Talvez aquela causa na justiça que você quer tanto que saia, não vai sair. Talvez aquela cura que você busca tanto não aconteça. E aí? Vocês também vão querer se retirar? Essa é a palavra de Deus para nós. E Pedro vai dizer a resposta mais linda: me retirar? Para onde que eu vou? Eu não sei seguir outra pessoa. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A suficiência desse pão. Eu não preciso de mais nada. Pode estar tudo caindo. Pode estar tudo ruindo. Ele tem palavras de vida eterna. Quando você entende a primeira instrução de Jesus lá de cima: pare de buscar o pão daqui e passem a buscar o do céu. Quando eu já falei isso aqui, vou repetir. Quando você começa a pensar a sua vida do ponto de vista eterno, muda. Porque do ponto de vista eterno, vocês não estão salvos? Está tudo garantido. E o que importa? O que é 80 anos perto da eternidade? Nada. Então, o que importa todo o sofrimento que eu vou ter aqui? Nada. Porque o que importa é que eu vou viver na eternidade. Do ponto de vista da eternidade, está tudo certo. Aí eu vou deixar isso só porque a minha cura não veio. O fulano, a ciclana, a beltrana não foi transformado. Porque o pastor fulano de tal roubou o dízimo. A ciclana diz que é crente e não é. Aí eu vou deixar tudo isso porque eu orei, eu jejuei, eu clamei. O Isaac só piora. Mas do ponto de vista eterno, está resolvido, não está? Ele não vai continuar assim para a eternidade. Para a eternidade vai estar tudo certo. Na eternidade ele vai estar típico, lindo, maravilhoso, pulando, saltando, escutando, enxergando e correndo. Então está tudo certo do ponto de vista eterno, não está? Então pronto. Quando a gente muda isso, só o Senhor tem. Eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor basta. E só o Senhor é suficiente. Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui, que a gente vai cantar um hino bem conhecido da igreja, que vai falar dessa suficiência, desse evangelho real, de quem Cristo é, que Ele é o pão, que Ele basta, que Ele é suficiente, que Ele é o eterno. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Ou seja, no mundo não vai estar tudo resolvido. As injustiças vão continuar acontecendo. A doença pode chegar na nossa casa. No mundo eu posso ficar desempregado, mas tem de bom ânimo. Vocês já conquistaram aquilo
Eu já conquistei na cruz por vocês aquilo que nada compra, que é a eternidade. E Jesus morreu na cruz. Não para que você tivesse uma vida resolvida aqui. Ele morreu na cruz para que você tivesse uma vida resolvida para a eternidade. Esse é o propósito de Jesus. Resolver um problema eterno seu, que era o quê? A sua condenação eterna ao inferno. Ele resolveu esse problema. Talvez os problemas daqui não vão ser resolvidos. Mas só Ele tem palavras de vida eterna. Pode se colocar de pé. Nós vamos cantar um hino que fala bem da resposta de Pedro. E diante do que Deus está falando para nós nessa noite, nós temos que dar a Ele uma resposta. O Espírito Santo de Deus trouxe todos vocês aqui hoje e eu, para que a gente dê a Ele uma resposta. Ele pergunta para vocês: vocês também querem se retirar? Vocês vão ficar desse mesmo jeito, mais ou menos crente, menos crente, meio multidão ou crente, falso discípulo ou verdadeiro discípulo? Vocês querem se retirar? Ele quer uma resposta. Esse hino é a minha resposta. E pela fé eu quero crer que é a sua resposta nessa noite. Não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei. Tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu.